Então, está iniciada a gravação. Depois eu disponibilizo essa gravação para todos possam assistir, né? Vou deixar aqui o vídeo. Bom, falar aqui hoje, então, sobre unidades métricas, né? E que é assunto da disciplina e também é cobrado numa das questões da avaliação que vai ser feita, né? Bom, unidades métricas, né? Nós usamos, né, seres humanos, né, que é o animal que usa a numeração, né, faz contagem, né? Nossa mão tem 10 dedos, né, nossas mãos, né? 5 dedos em cada mão, né? Então, nós utilizamos o sistema métrico base 10, né? Computador usa um sistema métrico base 2, tá? Às vezes, nos programas nós podemos usar como base 8, base 16, mas sempre uma potência de 2, por questões de bits, né? Nós, como trabalhamos na base 10, usamos os dígitos 0 a 9, né? Então 10 dígitos, precisamos, então, conviver com essas conversões, tá? Se fôssemos aqui como o nosso amigo Homer Simpson, que ele tem 4 dedos em cada mão, né? Nosso sistema seria um sistema base 8. Isso facilitaria bastante a nossa vida, né? Como nós não temos, né, como nosso amiguinho aí, Homer, 8 dedos, contando as duas mãos, nós temos que conviver, então, com essas conversões. Ou então, no nosso sistema de numeração, né, nós costumamos trabalhar com unidades, né, com prefixos de unidades para facilitar nossas contas. Então, quando nós trabalhamos com o expoente 10 elevado a 3, por exemplo, né, ou seja, a cada múltiplo de 1000, né, nós usamos o prefixo quilo. Por exemplo, 1000 quilos, 1000 gramas, nós chamamos de quilograma, né? 1000 metros, seriam quilômetros, né? Quilômetros, quilômetros, né? Então, sempre que nós temos, né, a cada 10 elevado a 3, quilo. Se a potência for 10 elevado a 6, nós costumamos chamar de mega, né? Giga, tera, peta, hexa, por aí. Então, isso aqui é um prefixo da matemática, né? Não é só o prefixo da informática, né? E cada um deles cresce em 1000 ordens de grandeza, né? Tanto para números crescentes quanto para números decrescentes, né? Aqui, por exemplo, o expoente 10 elevado a menos 3, nós temos o mili, né? Por exemplo, 1 milímetro é 1 milímetro, né? É 1 de 1000 metros, né? Se for 10 a menos 6, nós temos micrometros, 10 a menos 9, nanômetros, e por aí, pico, fento, ato, né? Então, são os prefixos que nós costumamos utilizar para representar nossas grandezas. Já computadores, né, trabalham com bits. Um bit ele pode possuir valor 0 ou 1, ou seja, apenas 2 dígitos. Então, sistema base 2, né? Como é um sistema base 2, né, e o endereçamento de memória é realizado com essa aritmética base 2, né, nós temos que 2 elevado a 10 é igual a 1024, né? Portanto, 2 elevado a 10 é aproximadamente 1000. Então, por essa aproximação, nós costumamos dizer que 1 kilobyte, né, seriam 2 elevado a 10 bytes, ou 1024 bytes, né? Então, na base 2, 2 elevado a 10 kilobytes, 1024, né? 2 elevado a 20, costumamos chamar de megabyte, né? 1.048.576 bytes, né? Já o gigabyte seria a grandeza próxima de 2 elevado a 30, né? O valor numérico seria 1.073.748.824. Então, a grandeza aqui vai crescendo a cada expoente 10 para a base 2. Então, 2 elevado a 10, 2 elevado a 20, 2 elevado a 30, por aí vai. E os números vão crescendo, né? Até os gigabytes, a gente ainda tem lá 1 ponto alguma coisa, o 2 elevado a 40, o terabyte, 1 ponto alguma coisa. Quando a gente chega no petabyte, no hexabyte, né? Penta e no hexa, né, a gente já começa a ter dificuldade aqui de verificar exatamente os valores, né? Mas percebemos a diferença, né? Quando falamos em memória, kilobyte, 1024 bytes, né? Quando nos referimos à grandeza que estamos acostumando, o quilo é 1000, o mega é 1 milhão. Aqui o mega é um pouquinho mais de 1 milhão. Então, nós ficamos com essa diferença, né, da nomenclatura, do prefixo, quando nós trabalhamos com valores em computação, principalmente no tocante a endereçamentos de memória, né, que é quem realmente causa mais problema, né? Bom,
Muitas vezes, essas formas de medições se confundem, né? Por exemplo, quando eu falar em mega, eu estou me referindo a 1 milhão, tá? Eu estou me referindo a 1.048.576, tá? Então, a fim de dirimir esses problemas, né, padronizou-se uma outra nomenclatura para a computação, né? Aqui, ao invés de se referir a kilobyte como 1024, né, a nomenclatura padrão passa a ser um kibibyte, né? Então, um kibibyte seria 2 elevado a 10 bytes. Um megabyte, 2 elevado a 20. Um gigabyte, 2 elevado a 30. Um terabyte, 2 elevado a 40. Né? Então, nós utilizaríamos essas nomenclaturas, né? KIB, MIB, GIB, TIB, quando nos referirmos a números base 2, potência de 10, 20, 30 e 40 da base 2. E deixaríamos o kilobyte, megabyte, gigabyte para as grandezas em base 10, tá? A cada 10 elevado a 3. O problema é que esses termos, né, usando uma nomenclatura bem simples, ainda não pegaram, tá? São termos pouco conhecidos, né? Dificilmente a maioria dos profissionais de informática sequer ouviram falar nesses termos ainda, né? Então, a gente fica um tempo ainda aí com essa duplicidade, né? Bom, falando de sistemas de numeração, né, conversão de base. Então, o sistema decimal, que é o que nós utilizamos, são utilizados os dígitos 0 a 9. Então, 10 dígitos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por isso, base 10. E o que representa, por exemplo, o número 98? O número 98, a gente usa um sistema que é chamado sistema posicional, né? O 8 representa uma unidade, né? Ou, no caso aqui, 8 unidades. O 9 está posicionado no local das dezenas, né? Então, 98, na verdade, é a representação de 90 mais 8, que é 9 vezes 10 mais 8, né? Da mesma forma que, por exemplo, 2.316 são 2 milhares, 3 centenas, 1 dezena, 6 unidades, né? 2 vezes 1.000, 3 vezes 100, 1 vezes 10, 6 vezes 1, né? Então, nosso sistema é um sistema decimal, nós chamamos de sistema de base 10, ou um sistema de raiz 10, né? Isso, na prática, quer dizer o quê, né? O nosso amigo aqui, 2.316. Isso aqui é 6, né? Aqui equivalente. 6 vezes 10 elevado a 0, ou 6 vezes 1, né? Aqui o 1 é 1 vezes 10 elevado a 1, né? Na posição do 3 é o 10 ao quadrado. Então, 3 vezes 10 ao quadrado. E na posição do milhar, 2 vezes 10 ao cubo. Essa é a representação que nós utilizamos para os nossos números. E o mesmo é válido para a parte das frações. Aqui, 951, né? Quem é o 9? O 9 vezes 10, 9 vezes 10 elevado a menos 1, né? Então, aqui é a posição do menos 1. O 5 está na posição do menos 2. Então, 5 representa 5 vezes 10 elevado a menos 2. E por aí vai. O 1 está na posição do menos 3. Isso aqui representa 1 vezes 10 elevado a menos 3. Né? Então, é como nós trabalhamos com o sistema decimal. É importante a gente entender isso aqui, porque fica mais fácil entender o sistema dos computadores. O que a gente também tem um termo chamado dígito mais significativo e dígito menos significativo, né? O dígito mais significativo é aquele que tem maior peso no valor. Por exemplo, aqui entre 1, 6, 4 e 9. Quem tem maior peso? O 1 representa o valor 10, né? Ele está na posição de 10, vezes 10 elevado a 1. Né? O 6 representa o valor 6, né? O 4 aqui representa o valor 0,4. O 9 aqui representa o valor 0,9. Então, quem tem maior peso é o 1. A gente chama de número mais significativo. Quem tem menor peso aqui é o 9, né? Ele está representando, na verdade, o 0,09. É o menos significativo. Então, num valor numérico, nós costumamos chamar o número mais à esquerda de mais significativo e o mais à direita de menos significativo, tá? Por essa razão. Já falei para vocês, né, o nosso sistema numérico ele é posicional. Ele é posicional porque cada número é representado por uma cadeia de dígitos, em que o seu valor tem peso com relação à posição. Então, se eu tenho aqui um número A3, A2, A1,
A0, onde cada um desses A aqui é um dígito, vírgula, A-1, A-2, A-3. O que quer dizer isso? Isso aqui quer dizer, né, vamos levar em conta que é vírgula, né? A nossa vírgula aqui está separando a parte inteira, né, a parte inteira aqui, né, da parte fracionária. A parte que está depois da vírgula é a parte da fração, então a parte fracionária. Então, a parte inteira, que é o lado de cá, tá? Aqui a nossa vírgula, ela está nesse ponto aqui, né? O A0 significa o quê? Vai ser A0 vezes a base elevada a zero. O A1 vezes a base elevada a 1. A2 vezes a base elevada a 2. No sistema decimal, essa aqui é o quê? 10 elevado a zero. 10 elevado a zero vale 1. Então, o número mais próximo à vírgula, à esquerda, né, tem peso 1 no nosso número. Aqui, b elevado a 1, a base 10 elevado a 1, esse aqui representa 10. B ao quadrado, se for a base 10, representa a casa da centena. B ao cubo, a casa do milhar. Né? Então, a gente percebe que o sistema posicional, o valor é relativo à posição. Da mesma forma, quem está depois da vírgula, no caso da base 10, isso aqui é a posição que vale 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, né? 10 elevado a menos 3. Né? No caso, 10 elevado a menos 1 é o peso 0,1. Né? 10 a menos 2, 0,01. 10 a menos 3, 0,001. Isso é, na verdade, um somatório I de AI vezes B elevado a I. Pessoal, se for tendo qualquer dúvida, tá? Vocês podem ir perguntando aí. Tá? Igor está perguntando assim, se pode disponibilizar os slides. Sim, tá? Acabando aqui, eu vou botar a gravação para vocês e vou botar os slides juntos. Tá? Então, aqui no caso do nosso sistema decimal, temos 10 dígitos, né? É 2.316, conforme a gente já viu, 2 vezes 1.000, mais 3 vezes 100, mais 1 vezes 10, mais 6. Né? Para que não haja confusão de sistema decimal, binário, quando a gente trabalha com vários sistemas, a gente costuma botar aqui embaixo a base. Então, esse aqui está dizendo ó, que esse número aqui representa o número 2.316 na base 10. Né? Se a gente está falando entre base 2 e base 10, né, a base 2 só tem os dígitos 0 e 1. Então, 0 na base 2 é a mesma coisa que 0 na base 10. 1 na base 2 é a mesma coisa que 1 na base 10. Tem o mesmo significado, esses dois dígitos. Agora, quanto vale, por exemplo, 1 0 na base 2? Né? Da mesma forma que o nosso sistema decimal é posicional, o sistema binário também é posicional. Então, 1 0 na base 2 representa o quê? Esse 0 aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Esse 0 aqui, ele representa o número 2 elevado a 0, que vale 1. Né? Então, isso aqui é 0 vezes 2 elevado a 0. Vale 0. O 1 aqui está na posição do 2 elevado a 1, que vale 2. Então, esse carinha aqui representa 1 vezes 2 elevado a 1. 1 vezes 2 elevado a 1 vale 2. Né? Então, 1 0 na base 2 vale 2 mais 0. Ou seja, 1 0 na base 2 vale 2 na base 10. Né? E o número 1 na base 2 é 1 vezes 2 elevado a 1, que é o primeiro aqui, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Né? Isso aqui vale 2 mais 1. 1 na base 2 vale 3 na base 10. Né? E 1 0 0 na base 2. Né? Aqui é a posição que vale 2 elevado a 0, vale 1. Aqui é a posição que vale 2 elevado a 1, vale 2. Aqui na primeira posição é a posição que vale 2 elevado a 2, vale 4. Então, esse número 1 0 0 na base 2 é 1 vezes 2 ao quadrado, 4, mais 0 vezes 2, 0, mais 0 vezes 1, 0. 4 mais 0 mais 0, esse número vale 4 na base 10. Né? Os valores fracionados
eles são representados também como potências negativas da raiz, né? Então, esse número aqui, ó, tá? O número 1001,101 na base 2. Quanto seria esse número na base 10? Tá? A gente vai pegando, né? Cada posição. A primeira posição vale 2 elevado a 0, tá? 2 elevado a 0 vale 1. Esse aqui vale 2 elevado a 1 vale 2. Esse aqui vale 2 elevado ao quadrado vale 4, né? Esse aqui na terceira posição, 2 elevado ao cubo vale 8. E quem está depois da vírgula? Esse primeiro 1 aqui está na posição do menos 1. Se é menos 1, seria 2 elevado a menos 1, que é 1 sobre 2. Né? 1 sobre 2 vale 0,5. Né? Esse outro aqui. Né? Então, o 2 elevado a menos 1, que a gente viu ali, é 1 sobre 2, que é 0,5. Tá? E 2 elevado a menos 2? Quanto seria 2 elevado a menos 2? 2 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Que é igual a 1 sobre 4. Né? Isso é 0,25. Então, essa posição aqui vale a posição do 0,25. E a terceira posição seria 2 elevado a menos 3, que é igual a 1 sobre 2 ao cubo, que é igual a 1 sobre 8. Tá? 1 sobre 8 é igual a 0,125. Então, essa posição aqui representa o 0,125. Então, que número é esse? 1001,101. Então, seria 1 vezes 2 elevado ao cubo, 8. Os zeros a gente não conta. Tá? Aqui, vale o zero nessa posição. Então, mais 2 elevado a 0, 1. O primeiro aqui, 0,5. O terceiro, 0,125. Somando tudo, esse valor em binário na base 2 vale na base 10, 9,625. Tá? Tranquilo aí, gente? Qualquer coisa, é só perguntar. Então, da mesma forma que a base 10, né, o valor binário vai ser expresso, né, B2, B1, B0, vírgula, B-1, B-2, B-3, pelo mesmo somatório. O número vezes 2 elevado à posição. Como é que a gente faz, então, a conversão de binário para decimal? Né? Vamos ver aqui um exemplo. Né? Mais exemplo. Esse número aqui é um número inteiro, não tem vírgula. Então, aí, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 na base 10. Como a gente faz isso aqui? Né? Primeiro, a gente pega o valor de cada posição. A posição 0, 2 elevado a 0. Essa posição, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta, 2 à quinta, 2 à sexta. Então, é só de preencher da direita para a esquerda. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cada posição. Isso aqui representa o 2 elevado a isso aqui. Né? Onde tem 0, a gente vai multiplicar por 0. Então, a gente simplesmente desconsidera esses casos. Né? Por exemplo, na posição 4, na posição 5, na posição 1, vai ser multiplicado por 0. Então, não precisamos nem levar em conta eles. Então, que número é esse aqui? Eu não tenho 6 aqui? Então, o número vai ser 1 vezes 2 elevado a 6, mais 1 vezes 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 0. 2 elevado a 6 é 24, 2 elevado ao cubo é 8, 2 ao quadrado é 4, 2 a 0 é 1. Somo tudo. Esse número na base 2 é 77 na base 10. E o de baixo já é um número fracionário. 111,011. A mesma coisa, ó. Da vírgula para lá. 0, 1, 2. Da vírgula para a direita. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, quanto é esse número? Né? Desprezamos o zero aqui, depois da vírgula, o menos 1 fica desprezado. Então, isso aqui representa, na verdade, 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 a 1, mais 1 vezes 2 a 0, os três primeiros. O zero a gente não conta. 1 vezes 2 é menos 2, 1 vezes 2 é menos 3. Né? O nosso número, então, aqui é
4 mais 2 mais 1 mais 0,25 mais 0,125. Esse número é 7,375 na base 10. Né? Então, a conversão ela é bastante tranquila, é só a gente lembrar disso. Né? Como é que a gente faz? Pega a vírgula, para a esquerda da vírgula começa 0, 1, 2. Para a direita da vírgula, menos 1, menos 2, menos 3, por aí vai. Só considero onde tem 1, onde tem 0 eu desconsidero. Somo tudo, tem o valor em decimal. Bom, e para a gente converter de decimal para binário? Né? Para converter de decimal, um inteiro decimal, tá? A gente está considerando aqui primeiro a parte inteira. Tá? A gente tem que fazer em 2 passos. Primeiro a gente converte a parte inteira, depois a gente converte a parte fracionária. Então, converter o inteiro decimal n para a forma binária dele. Né? A gente vai sempre dividindo o número por 2 e obtendo um quociente o resto. E a gente vai sucessivamente dividindo, tá? Até obter quociente 1. Depois a gente encadeia os números. Né? Então, aqui está explicando como é, mas é mais fácil a gente ver um exemplo. Né? Fica bem mais fácil. Sempre lembrando, ó, sempre dividindo por 2, obtendo quociente resto. E a gente vai repetir esse processo, dividir por 2 até obter quociente 1. Então, aqui, ó, número 108. Como eu converto 108 na base 10 para a base 2? Então, qual é a regra? Dividir por 2, vou obter o quociente o resto. 108 dividido por 2 dá 54 e sobra resto 0. Então, sempre dividindo por 2. 54 dividido por 2. 27 e sobra resto 0. Divido 27 por 2. Vai dar quanto? 13 e resto 1. Vou dividir 13 por 2. Dá 6 com resto 1. Divido 6 por 2. 3 com resto 0. Continuo dividindo até o quociente ficar 1. Divide 3 por 2. 1, resto 1. Agora o quociente ficou 1. O número eu vou pegar agora daqui, de baixo, para cima na sequência. Então, qual é a sequência? 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Então, 108 na base 10 é igual a 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0 na base 2. Então, é bastante simples. Vou dividindo pela base e vou guardando os restos e boto o quociente. E a parte fracionária, como a gente faz? Tá? A parte fracionária é um processo um pouquinho diferente. Né? Conversão de decimal para binária, parte fracionária. Então, ao contrário da parte inteira, a parte fracionária a gente multiplica por 2. Né? Então, enquanto a parte inteira a gente divide por 2, a parte fracionária a gente vai multiplicar por 2. A parte inteira do novo número é colocada na parte fracionária. E a gente continua repetindo esse processo sucessivamente até zerar. Então, de novo, ao exemplo que é mais fácil. Né? Por exemplo, vamos converter o número 0,6875 da base 10 para a base 2. Então, qual é o processo? Multiplico por 2. 0,6875 vezes 2 vai dar o número 1,375. O 1 vai para o número e eu continuo com a parte fracionária 0,375. Então, parte inteira 1, parte fracionária 0,375. O que eu faço? Continuo o processo na parte fracionária. Né? Agora aqui, ó, parte 0,375 vezes 2, dá 0,75. A parte inteira é 0, a parte fracionária é 0,75. E a gente continua, né? 0,75 vezes 2, dá 1,5. A parte inteira é 1, a parte fracionária é 0,5. Multiplicando agora 0,5 por 2, a parte inteira é 1, a parte fracionária é 0. Cheguei na parte fracionária 0, acabei de fazer a conversão. Né? Então, o meu número é esse aqui, 1011. Né? Logo, 0,6875 na base 10 é igual a 0,1011 na base 2. Né? Então, o processo é esse. A gente tem um problema que nem sempre um número fracionário em uma base pode ser representado na outra base. Tá? O número decimal, o número inteiro, a parte inteira não. A parte inteira sempre é possível converter. Agora, a parte fracionária, às vezes, já era uma dízima periódica. Né?
o nosso exemplo aqui, por exemplo, 0,2 para a base 2, né? O 0,2 é um número tão simpático, tá? A princípio, né, não teria grande dificuldade. Mas vamos converter esse 0,2 para a base 2. A gente faz aquele processo, 0,2 vezes 2, 0,4. Né? Então, parte inteira 0, parte fracionária 0,4. Novamente, multiplicamos por 2, 0,8. Então, nós temos aqui parte inteira 0, parte fracionária 0,8. Continuando o nosso processo. 0,8 vezes 2, 1,6. Parte inteira 1, parte fracionária 0,6. Então, ficamos com a parte inteira. Agora, a parte fracionária, novamente multiplicamos por 2, 1,2. Parte inteira 1, parte fracionária 0,2. O que vai acontecer agora? Né? Quando eu multiplicar de novo, aqui, ó, por 0,2, vou ter o caso anterior. Né? Vamos reparar aqui, ó. O 0,4, que estava aqui em cima, voltou a aparecer. Isso significa que vai ficar numa repetição, vai ficar num ciclo infinito. Tá? Isso aqui sempre se repete. Ó. Isso aqui, ó, sempre repetindo. Então, não existe como eu representar em base 2 o número 0,2 na base 10, da base 10. Tá? Mas se eu tenho precisão suficiente, se eu tenho casa decimal suficiente, eu consigo valores bem próximos e que me atendem sem grande dificuldade. Se a gente olhar aqui, ó, então 0,2 na base 10 é o quê? É 0,001100110011, o resto da vida, sempre 001, 001, né? Isso não é grande problema, porque a gente tem da matemática o quê? Né? Vamos lembrar lá. Quanto vale um terço? Um terço é igual a quanto? É 0,333333 toda a vida. Então, nós meio que já estamos acostumados com esse tipo de situação. Né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, e fizer a conversão de volta, se eu trabalhar apenas com uma dízima, né, que é o 0011, o número... Perdi aqui o meu mouse, deixa eu achar ele aqui, gente. Achei. Né? O número 0011, ele representa, na base 10, 0,1875. Se eu trabalho com dois períodos, ó, 0011, 001, já obtenho o número 0,19921,875. Já é bem próximo de 0,2. Se eu trabalho com 3, olha o valor que eu tenho. 0,19999,6948. Né? Se eu coloco 4, né? Vou botar aqui o valor do lado. Né? Aqui eu estou com uma sequência, aqui eu estou com duas sequências, aqui eu estou com 3 sequências, aqui eu estou com 4 sequências. Quando eu pego 5 sequências dessa, olha só, está cada vez mais próximo de 0,2. 6, 7. O 7 já é 0,1999999. A partir de 8, o computador já encara isso como 0,2. Isso aqui é um número de 32 bits, né? Na parte fracionária. Então, se eu tenho precisão suficiente na máquina, eu também não tenho grandes problemas. Tranquilo até aí, gente? Bom, continuando então. Ó, na verdade, né, acabamos aqui. Né? Bom, gente, então, deixa eu abrir aqui a câmera de novo. Vocês têm alguma pergunta aí com relação ao que a gente acabou de ver? Sistema de numeração, conversões? O pessoal que ficou mais tarde, eu vou botar esse slide também daqui a pouco disponível e vou botar a gravação da aula também, tá? Eu pegar aqui, então, aqui no... Acabei não deixando aberto. Deixa eu abrir aqui o sistema rapidinho, que eu vou pegar o... para a gente poder ler o trabalho da AVA2, para se alguém tiver alguma dúvida, tá? Só um minutinho que eu estou abrindo aqui.
Plataforma virtual. Vou botar logo para cá para vocês acompanharem. Aqui o tópicos da computação. Tarefa. AVA 2. Isso aqui é a tarefa da AVA 2. Né? Então, tem um texto aqui. A Anthropos Corretora de Seguros vem crescendo a uma média de 12% ao ano. Este ano, durante a reunião da diretoria, o diretor comercial comentou que seus funcionários estavam reclamando que os sistemas estavam apresentando lentidão cada vez maior. Tá? Imediatamente, então, o diretor de TI disse que, devido ao crescimento da empresa, os sistemas da área de vendas não estão mais suportando o volume de negócio. Então, o presidente da empresa determinou que fizesse planejamento de curto, médio e longo prazo para reformular o processo de negócio da Anthropos. Né? Sistema de infraestrutura, tudo mais. Né? Então, preocupado em manter o desempenho do negócio, tá, imediatamente, o diretor de TI e o diretor comercial chegaram a um consenso de começar realizando o planejamento de curto prazo logo em prática. Né? Então, o plano de curto prazo tinha os seguintes itens: reformulação do espaço físico, né? É onde a gente vai trabalhar aqui com o nosso tema de numeração, reestruturação da equipe de tecnologia da informação, a revisão dos servidores, revisão da rede e área disponível para armazenamento. Tá? Bom, após a aprovação da diretoria, o plano começou a ser executado. Então, procedimentos para a elaboração do TD. Então, são 4 itens. Né? O primeiro item, né? Considerando que a Anthropos possui atualmente 100, tá? Aqui, que está na base 2, segurados, e que cada segurado consome essa quantidade de bytes, de espaço em disco, né? Quantos gigabytes serão necessários para acomodar esses dados segurados? Então, aqui, isso aqui é um número binário, na base 2. Para poder realizar esse cálculo, a gente vai precisar converter isso para a base 10. Esses pontinhos aqui, esse pontinho aqui, esse aqui, eles não estão representando o ponto decimal, não é vírgula não, tá? Ele está aqui apenas para facilitar, para vocês poderem ver melhor. Então, estão separando cada grupo de 4 bits. Tá? Mas, se quiser, pode considerar como se esse ponto não existisse. Tá? Outra coisa que ele está perguntando aqui, quantos gigabytes serão necessários para acumular os dados segurados? Né? Se vocês vão usar o gigabyte, né? Deixa eu puxar, valendo como é no sistema de memória, cada gigabyte valendo 1.048.576 bytes, né? Ou se vocês vão usar o gigabyte valendo 1 milhão de bytes, tá? Para mim não vai importar muito, desde que vocês deixem isso claro no sistema. Eu recomendaria que vocês utilizassem o tradicional, tá? Considerar que 1 gigabyte é 2 elevado a 10 bytes. Porque, se vocês repararem, o número é parecido, isso vai facilitar no momento da conta. Né? Mas cada um pode fazer da maneira que quiser. Né? Então, essa aqui é a primeira parte. Né? O que vocês vão fazer? Isso aqui é um número base 2, converte isso para base 10, vocês vão ter o total de segurados. Sabendo que cada segurado consome isso aqui, qual o total de espaço em disco que o sistema vai consumir? Tá? Então, basta multiplicar. Não esquece de converter da base 2 para a base 10. Né? O segundo item. Em reunião com a equipe de projeto, o gerente do projeto Novo Sistema de Vendas apresentou uma lista com fatores de qualidade de software que deveriam ser considerados. Na oportunidade, ele pediu que esses fatores fossem catalogados no artefato de glossário de termos técnicos na seguinte ordem: funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, facilidade de manutenção, testabilidade, portabilidade, reusabilidade. A pergunta aqui: qual é o significado de cada um desses fatores? Né? Então, no segundo item, explicar o que é cada coisa dessa. Né? Bastou botar confiabilidade e do lado escrever o que é a confiabilidade. Tá? Já está fazendo. Né? Então, simplesmente explicar os termos. Né? No terceiro item, durante o período de desenvolvimento do sistema, para manter a data de entrega estabelecida no cronograma e não atrasar o projeto, um programador entregou um programa como pronto, sem testá-lo adequadamente. Ele agiu corretamente? Por quê? Né?
Então, o grande dilema aqui está sendo o seguinte: existe uma data de entrega prevista, né? E o programador estava atrasado no desenvolvimento. E ele terminou, mas não teve tempo de testar. O que é o correto do programador fazer, né, já que está pronto? Ele entrega sem estar pronto? Ele entrega sem estar testado para cumprir a data? Ou ele atrasa o cronograma para fazer o teste? Né? Então, essa é a pergunta. Agiu corretamente? Ele agiu corretamente em entregar sem testar? Tá? Se sim, explicar por que sim. Se não, explicar por que não. Não esquecer aqui o porquê. Né? Vou dar uma mexida aqui na minha tela para enxergar vocês. O Igor está perguntando: quantas referências é necessário colocar o link de algum material depois utilizado na resolução da AVA 2? Tá? Precisa não, Igor. Na AVA 2 basta botar as respostas. Sem problema. O item 4. Né? O gerente do projeto Novo Sistema de Vendas definiu com sua equipe as seguintes fases a serem seguidas: requisito, projeto, codificação, teste e manutenção. Né? Então, primeiro levanta os requisitos, depois faz o projeto, depois codifica o que foi feito, o que foi levantado, né? O que foi projetado, melhor dizendo, depois realiza os testes, e aí vem a fase de manutenção. Né? A fase teste é antes da entrega. Tá? Então, você levanta os requisitos do sistema, projeta o sistema, gera o código do sistema e testa o sistema. Depois dos testes, você entrega o sistema. Uma vez entregue o sistema, você entra na fase da manutenção. A fase de manutenção é porque, às vezes, passam erros que não são percebidos no teste. Ou então, o próprio usuário percebe que precisa de novas coisas. Então, ele pede uma alteração no código. Então, isso tudo é fase de manutenção. É após a entrega. Né? Preocupado com a garantia da qualidade do software, né, o gerente perguntou para a equipe se era mais barato, né, olha aqui, ó, é mais barato, o foco aqui, mais barato, corrigir os erros durante o desenvolvimento ou durante a manutenção. Ou seja, corrigir os erros nessa fase aqui ou corrigir o erro nessa fase aqui, antes ou depois da entrega. Né? Tecnicamente, é melhor fazer o quê? Tá? Com base nisso aqui, de ser mais barato. Então, explicar por quê. Né? Então, basta um documento simples, mostrando aqui, no item 1, as contas, né? Faça a conta e manda a conta para mim, porque se mandar só o resultado estiver errado, está tudo errado. Se mandar as contas e eu perceber que foi um simples erro de conta, aí já recebe alguma coisa da questão, ou quase toda a questão, perde apenas poucos pontos por ter errado na conta. Então, é sempre interessante colocar as contas. No segundo item é explicar o que é cada termo desse. Né? Então, simplesmente, funcionalidade é isso, confiabilidade é isso, usabilidade é isso. Se tiver pena do pobre, coitado do professor, né, coloca assim, em vez de botar tudo numa linha só, coloca arrumadinho em cada linha que fica mais fácil de eu ler. Tá? No terceiro aqui, durante o período de desenvolvimento, então explicar que agiu corretamente em entregar sem teste. Por quê? Então, também, item 3, resposta direta, justificando. Item 4 também, resposta direta, justificando. Tá? Sem grande dificuldade no trabalho, não precisa de nada exagerado, não. Então, pessoal, tem alguma dúvida ainda? Alguém quer perguntar mais coisas? Se quiser abrir o microfone para falar, sem problema, tá? Pode ficar à vontade aí. Né? Então, nenhuma dúvida? Então, pode encerrar. Ah, tá, o Igor vai escrever mais aí. Então, tranquilo. Então, tendo qualquer dúvida, tá? Só perguntar lá no fórum, tá? Eu sempre olho o fórum. Normalmente, eu olho o fórum 3 vezes por dia. Final de semana também estou em casa, não tem problema. Sábado eu leio, domingo eu leio também. Qualquer coisa, é só vocês fazerem a pergunta de vocês lá, que eu tiro qualquer dúvida. Tá? E aí, qualquer coisa, então, a gente entra em contato por lá. Tá? Boa noite para vocês aí. Eu vou terminar, então, a gravação e, assim que possível, já coloco lá para vocês tanto a gravação quanto os slides que a gente usou aqui.
Nada, Lucas, a gente está aqui para isso, tá? Qualquer coisa é só entrar em contato, tá? Então, boa noite para todo mundo, já disponibilizo lá. Um abraço aí.